No capítulo 20, você vai aprender a trabalhar com exportação de arquivos do Revit para outros formatos, por exemplo, DWG, DWF ou IFC, que é o padrão de intercâmbio de arquivos em BIM. Eu vou apresentar para vocês aqui um vídeo sobre a exportação para DWG, que é o ponto mais crítico que a gente tem no caso de trabalhar com AutoCAD e Revit. Basicamente, aqui nessa tela a gente tem um exemplo de uma parede para mostrar como o Revit trabalha. Então, a gente pode configurar o nome do layer e a cor do layer para uma linha de parede em projeção e em corte. E as paredes têm várias camadas. Então, por exemplo, uma linha de parede externa, eu posso exportar para um determinado layer, por exemplo, arco e alvenaria. A achura interna da parede, eu posso exportar para um outro layer, por exemplo, arco e achura, e configurar a cor desse layer. A linha de dentro da parede, eu posso configurar para um outro layer, ou para o mesmo layer da alvenaria e dar uma outra cor, ou a mesma cor, tá? E aí no AutoCAD eu vou ter esse resultado. Então aqui eu tenho um desenho de uma tela do AutoCAD, em que eu estou fazendo a correspondência com o nome da camada no Revit, que você tem que configurar para cada uma dessas linhas. Então, por exemplo, a linha externa da parede, a gente configura em paredes exterior. A segunda linha interna da parede, a gente configura em paredes arestas comuns. A achura, a gente configura em paredes padrão de corte. E as cotas, por exemplo, aqui a gente configura numa outra categoria, categorias de anotação cotas e croquis automáticos, tá? Então, vamos ver isso na prática agora, como que funciona no Revit. Bom, aqui no Revit eu vou fazer um exemplo de exportação da planta desse pavimento tipo, tá? Então, o mais importante que você tem que prestar atenção quando você vai exportar para o AutoCAD é o nível de detalhamento, tá? Se você vai querer no nível baixo, no caso aqui, ele não vai mostrar as camadas internas, ou se você vai querer no nível alto, tá? Então, se eu exportar no nível baixo, ele não vai me mostrar as camadas. Então, vamos fazer uma primeira exportação aqui. Então, eu vou aqui no menu do R, vou em Exportar, Formatos CAD e DWG. Em seguida, nessa janela aqui de exportação, eu vou selecionar uma configuração de exportação, tá? Então, eu vou clicar aqui e o Revit me traz um padrão de configuração de exportação, onde a gente configura os layers, as linhas, aqui estão toda a tabela de layers, os tipos de linha do Revit, como que ele vai levar para o AutoCAD, os padrões de achura. Então, isso tudo, ele tem uma configuração de exportação padrão, não é necessário você configurar cada achura ou cada linha, ele automaticamente já faz um padrão correspondente, mas você pode alterar as fontes de letra, as cores, como que você vai trabalhar, sólido, se você for fazer uma exportação do 3D, se você vai gerar uma face ou um sólido. Em relação às coordenadas, é interessante você sempre selecionar metro, a unidade que você está trabalhando no Revit. E aqui, aspectos mais gerais, por exemplo, você pode escolher em qual vai ser o formato da versão do AutoCAD que você vai exportar, tá? Eu vou voltar aqui para camadas, que é onde a gente tem mais questões polêmicas. Então, o Revit, ele traz um padrão de exportação já para determinados países. Então, a gente tem uma configuração de exportação dos layers do Instituto Americano dos Arquitetos, tem uma configuração para o padrão britânico, mas não temos uma configuração para o padrão Brasil, que poderia ser a ABNT ou ASBEA, tá? Então, como que a gente pode trabalhar? A gente pode escolher uma dessas e fazer uma adaptação, tá? Então, eu vou fazer uma exportação no padrão comum, que já vem configurado aqui no Revit, para vocês entenderem como funciona. Então, vamos pegar aqui a categoria de paredes para ver como que ele trabalha. Então, qual é a correspondência que eu tenho que fazer? Eu selecionar a categoria, por exemplo, paredes, tá? Vou expandir esse botão.
e eu tenho todas essas camadas aqui para configurar de paredes. Então, as linhas em projeção da parede, qual é o nome do layer e qual vai ser a cor do layer que o Revit vai exportar. E a mesma questão nas linhas que estiver cortando. Então, no caso da parede, o mais importante são as linhas em corte. Então, por exemplo, uma linha de parede externa vai ser exportada para um layer chamado A-Wall na cor 113, tá? Um padrão de Ashura, que seria esse aqui, o padrão de corte, seria exportado para esse layer aqui, nesta cor, tá? Então, eu vou dar um OK aqui e vamos aqui nessa próxima tela, eu vou clicar em avançar e ele vai fazer a exportação do arquivo. Eu vou só escolher a minha pasta aqui, onde que eu vou gravar. Então, a minha primeira exportação é essa aqui. E vai ser gerado um DWG. Leva alguns minutos. Agora, eu vou abrir aqui no AutoCAD esse arquivo que foi gerado. Então, eu tenho lá o meu arquivo, DWG. Vejam, é um DWG onde ele leva todas as informações. E esse aqui é o resultado, no padrão do Revit. Vejam, então, eu tenho uma linha externa para a parede, que ele jogou no layer A-Wall. A Ashura foi jogada no layer A-Wall Path, tá? Só que isso não nos interessa, tá? Eu posso fazer uma configuração de acordo com os meus padrões. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui agora. Eu vou mudar o nível de detalhamento para alto. Então, agora eu vou ter na exportação as linhas internas e externas da parede e a Ashura, e vou ter um outro resultado. Então, aqui eu vou em exportar, formatos CAD e DWG. Em seguida, eu vou entrar aqui e selecionar uma configuração que eu já criei aqui, que é o DWG1, tá? Então, como que eu crio uma nova configuração? A partir de uma dessas configurações aqui, eu posso, nessa janela aqui, ó, selecione a configuração de exportação. Você pode ter várias configurações para vários clientes ou tipos de exportação que você precise fazer. Então, eu vou clicar aqui em Nova. Eu vou colocar o nome dela, por exemplo, DWG. E a partir daí eu tenho um novo item e eu posso ir renomeando as camadas aqui, os layers, tá? Eu posso clicar aqui e renomear o nome de uma camada, tá? Então, dessa forma, eu criei uma configuração aqui que chama DWG1, que eu vou mostrar para vocês. Então, como é que eu fiz com as paredes? Então, o que eu tenho? As linhas de parede, em geral, as linhas gerais, eu coloquei no layer Arc Alvenaria e coloquei na cor 1, tá? As arestas comuns, eu coloquei no Arc Alvenaria Acabamento na cor 2. A parte das achuras, que é essa camada aqui, ó, paredes, plano de corte, eu coloquei no layer Arc Ashura na cor 5. Então, vejam, aqui você pode clicar e editar o botão e colocar o nome da sua camada, do seu layer. Aí, eu ainda tenho paredes interior, que são as linhas, as paredes classificadas no Revit como paredes de interior e as paredes classificadas como exterior. Então, eu coloco aqui o nome do layer e a cor, tá? Em seguida, eu vou exportar agora dentro dessa minha classificação com o nível de detalhe alto. Executivo, vou chamar de detalhe alto. Vamos ver aqui no Revit agora qual foi o resultado. No AutoCAD. Veja, eu tenho uma outra configuração, tá?
Então, agora, aqui, se eu der uma olhada no nome do layer dessa linha externa, eu estou no layer Arc Alvenaria. Tá? A minha linha de dentro da parede, eu coloquei no layer Arc Alvenaria Acabamento. Tá? Poderia colocar no mesmo layer da interna. A achura da parede, vejam, como eu estou no nível de detalhe alto, então eu tenho o miolo da parede e os acabamentos. A achura eu coloquei no layer Arc Achura, tá? Então, vejam, você pode configurar cada layer, cada cor, na exportação de uma parede ou qualquer outro objeto do Revit, tá? Aqui no caso das cotas, tá? Eu fiz uma configuração no Revit para jogar no layer Arc Cotas, tá? Então, assim, muitas coisas vocês conseguem resolver aqui no Revit, na exportação de arquivos, tá? Em formatos CAD, a partir da configuração de cada categoria, onde você vai colocar o nome do layer e a cor do layer, tá? Dá para resolver grande parte. Outras formas de você alterar os layers que o Revit gerar automaticamente no AutoCAD é com o Layer Translator do AutoCAD ou simplesmente trocando, renomeando o layer e trocando cores. Mas no AutoCAD você tem ferramentas, por exemplo, o Layer Translator, é muito interessante para você fazer uma troca rápida de um layer para outro, tá? Outra questão. Aqui no Revit, a gente tem como que ele vai exportar as camadas, tá? Então, são 3 opções. Ele pode exportar as propriedades de categoria por layer e sobrepor as entidades por entidade. Então, significa que cada categoria do Revit vai ser criado um layer, tá? E o que for repetido, ele vai criar uma nova entidade. Se você exportar as propriedades por layer sem exportar sobreposições, você vai ter menos campos no AutoCAD, menos camadas no AutoCAD para trocar o nome do layer e a cor depois. A última opção é a opção que dá mais flexibilidade. Então, ele exporta todas as propriedades por layer e criar novas camadas para sobreposições. Então, tudo que for repetido numa exportação do Revit para o AutoCAD, ele cria um novo layer no AutoCAD para você. E esse layer depois você pode trocar de nome e de cor, tá? Então, essa terceira opção é a opção que dá mais flexibilidade quando você tiver muitas sobreposições e muitos objetos no Revit para exportar. Aí tem que ver caso a caso qual é a melhor opção para você configurar o nome dos layers e as camadas. Tá?